Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Esta edição do podcast Mala Diplomática vai ser inteiramente dedicada à integração europeia. No ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril, abordamos hoje um dos pilares da democratização de Portugal e que é também um eixo fundamental daquela que foi a reformulação da nossa política externa, a integração europeia. Desde a candidatura à Comunidade Económica Europeia em 1977, passando pela adesão em 1986 e o caminho percorrido desde então. O Estado Novo viu o projeto europeu com enorme desconfiança, considerando antagónico dos seus objetivos políticos. A única aproximação à Europa foi feita pelo lado económico, com a adesão à EFTA em 1960, as negociações com a CEE em 62 e 69 para os acordos de comércio livre. Depois do 25 de Abril, Portugal viu a aproximação à Europa como um passo fundamental para solidificar a democracia. Mário Soares, na altura, nós podemos voltar a falar disto, insistia muito que nós aderíamos por motivos políticos para ancorar Portugal nas democracias europeias e não por motivos económicos, que de resto eram postos em causa por a maior parte dos economistas portugueses. Pensavam que era um erro a adesão. Mas, portanto, desde a nossa adesão, Portugal tem sido um dos países europeus mais interessados no aprofundamento da construção europeia. Apoiámos logo desde o início a criação do mercado único, do espaço Schengen, do euro e também os alargamentos da União Europeia. No âmbito da política externa da União Europeia, nós, obviamente, que fizemos valer as nossas ligações especiais com a África e especialmente também com os países da lusofonia, o Brasil, o Mediterrâneo, o Magreb, o Sahel, e funcionámos muitas vezes como ponte entre estas regiões e a União Europeia. Para abordar hoje estes temas, temos connosco a doutora Maria João Botelho, que é Subdiretora-Geral dos Assuntos Europeus, cargo que ocupa desde 2003 e tem tido responsabilidades nas áreas económicas e financeiras, nas relações externas europeias, no alargamento e na política comercial. Desde 2008 é membro titular no importante Comitê de Política Comercial da União Europeia e esteve ligada a todos os passos da nossa integração, dado que que entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros quando nós ainda estávamos no processo de adesão à União Europeia. Maria João, seja bem-vinda à Mala Diplomática. Muito obrigada, bom dia, é um prazer. Porquê é que o Estado Novo via com tanta desconfiança a integração europeia? O Estado Novo via a integração europeia, de facto, como uma ameaça ideológica, porque os princípios que caracterizavam, não é, toda a integração europeia eram princípios liberais, federalistas, e isso naturalmente significava uma ameaça à sua independência, à autossuficiência e penso que também uma forte ameaça à manutenção das suas posições no continente africano. Claro que a guerra colonial ainda veio afastar mais a possibilidade de Portugal aderir à União Europeia. Esse projeto, de facto, ficou adiado até à Revolução. Mas mesmo assim, o antigo regime não descurou completamente o relacionamento com a Comunidade Económica Europeia. É verdade. Houve, de facto, algum pragmatismo, e isso sempre foi uma característica que se manifestou várias vezes na política externa do regime do Estado Novo,
e Portugal procurou tirar vantagens económicas, basicamente vantagens económicas, e foi membro fundador da EFTA, e também celebrou acordos comerciais com a então Comunidade Económica Europeia, isto em 62 e em 69. Mas o 25 de Abril veio, na realidade, dar lugar a uma transformação de atitude perante a integração europeia, a uma viragem total. Como é que essa transformação teve lugar, como é que se desenrolou? Bom, de facto, há que referir primeiro Mário Soares, que foi o rosto que levou Portugal à integração europeia, à adesão nas então comunidades europeias, em 85, foi quando assinámos o Tratado de Adesão. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros nos 3 primeiros governos provisórios, 64 e 75, e desenvolveu uma ampla ação diplomática de abertura de Portugal ao exterior. E a intensificação das relações comerciais e políticas com os então Estados-membros da Comunidade Económica Europeia era, de facto, uma prioridade para Mário Soares, que estava bem ciente da delicada posição económica, da situação da economia portuguesa e, portanto, ele era um hábil negociador, era um hábil político e tirou partido, de facto, dessas suas capacidades e qualidades, claro. e foi promovendo o país e o interesse da União Europeia da então Comunidade Económica Europeia no nosso país, sim, enquanto elo entre a Europa e a África. Há aquela história que eu falei no princípio e que se conta que ele, como Primeiro-Ministro, em 77, convocou os economistas mais reconhecidos aqui em Portugal, mais conhecidos na academia, no setor privado, e para fazer uma espécie de uma mesa redonda, um tour de tábua, para ouvir a opinião deles. E o que se conta, isso é já relatado por vários autores, e alguns deles até que estavam presentes, é que a maioria, mais de 90%, explicaram que de facto era arriscado aderir à Comunidade Económica Europeia, que a economia de Portugal não estava preparada para a adesão e que não devíamos pedir a adesão. E quando este todo o tábua acabou, ele disse qualquer coisa como, olhou para o relógio e disse, neste momento a carta com o pedido de adesão já deve ter sido entregue. E acho que houve assim uma espécie de um clamor ali na sala, as pessoas todas a perguntar, mas então porque é que nos convidou, porque é que estamos aqui, não sei quando. E eles disse na altura que os tinha convidado para chamar a atenção que nós aderíamos apenas por motivos políticos para ancorar Portugal justamente nas democracias europeias. Mas, à parte disso, quais foram as nossas principais motivações em 77 para a adesão? É isso, sem dúvida, foi uma decisão assente em considerações políticas. Era importante o regime para a sua estabilização e para o seu reconhecimento externo. Era muito importante, eu acho que isso foi uma razão, porque temos que nos lembrar que naquela altura havia uma grande instabilidade e uma grande polarização política e da sociedade. E, claro, portanto, a estabilização do regime passava também por ancorar o regime a um projeto sólido e que já tinha, enfim, dado provas. E, por isso, essa dimensão política era absolutamente essencial, mas, por outro lado, o atraso estrutural da economia portuguesa também justificava que nos integrássemos num bloco económico que permitiria a nossa economia desenvolver-se e sair daquele regime muito dependente das posições coloniais. Tal e qual. Muito bem. E qual foi o impacto, na realidade, que a adesão ao projeto europeu teve no nosso desenvolvimento económico e social? Eu acho que é inegável que se confirmou, de facto, que houve uma modernização da economia, uma estabilização da democracia, e nós, de facto, fomos grandes beneficiários dos fundos da política de coesão, e isso fez toda a diferença em termos de facto, recuperação de um atraso estrutural.
E por isso contamos com esse apoio para a modernização de infraestruturas, para a melhoria das ligações, das interconexões e também um contributo muito importante para a redução das assimetrias regionais dentro do país. Enfim, é sempre difícil ter o trabalho concluído, mas houve de facto um grande impulso resultante da integração europeia de Portugal. Mas nos primeiros anos da adesão, e tu estiveste ligada desde o princípio a este projeto, quais foram os principais desafios que nós enfrentámos a nível europeu? Digamos, na primeira década. Eu diria que a capacitação da administração pública a uma nova forma de trabalhar, a necessidade de estar presente em inúmeras reuniões de grupos de trabalho, conselho, exigindo, de facto, uma grande coordenação interna entre os diferentes setores e até para combinar, para saber que posições é que iam ser tomadas, que impacto é que isso teria. Portanto, eu acho que essa capacitação administrativa foi um grande desafio. E aí, recordar que a opção que foi então decidida e que eu acho que foi bem sucedida, que foi, até hoje se mantém, enfim, digamos, a criação da Direção-Geral das Comunidades Europeias integrada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto um modelo um bocadinho diferente do que tinha sido a negociação, porque a negociação da adesão foi de uma equipa que estava no Ministério das Finanças, mas depois a integração no Ministério dos Negócios Estrangeiros eu acho que trouxe uma grande mais-valia, essa direção-geral, uma direção-geral de coordenação e que assentava numa rede de coordenação também interministerial com representantes dos Ministérios das Regiões Autónomas. Tudo isso eu acho que foi muito relevante, mas foi um grande desafio. Ao longo destes anos, quais foram digamos, as negociações mais complexas, mais difíceis que nós tivemos que enfrentar? Eu acho que as negociações financeiras são sempre as negociações muito difíceis, porque há divergências de fundo, os países que pagam querem pagar menos e os países que recebem querem receber mais. Portanto, essas divergências de fundo tornam as discussões que são 5 em 5 anos, mais ou menos, dos quadros financeiros plurianuais, as negociações mais difíceis e que têm vindo a complicar-se, que são cada vez mais difíceis. Da minha experiência pessoal, portanto, para além dessas, eu ainda indicaria, num plano um bocadinho mais limitado, obviamente, mas a negociação com o Espaço Económico Europeu, quando foi da criação do Espaço Económico Europeu, com os países da EFTA, que também tinham que contribuir para a coesão económica, por força, ou por contrapartida da sua pertença ao mercado único e das vantagens que tirariam do mercado único, também foi particularmente difícil, porque é muito difícil negociar com países ricos apoios. Com os suíços, por exemplo. Exato, é isso. E qual tem sido a nossa postura, digamos, a nossa posição em termos a nível da União Europeia? Nós temos estado sempre, foi sempre uma opção, estar sempre na dianteira de todos os processos de integração. E isso às vezes com custos económicos, mas Portugal também isso foi potenciado porque houve sempre um grande consenso político-partidário e da sociedade. Sempre fomos muito europeístas, sempre achámos que havia todo um interesse em participar, em estar na linha da frente. E também sempre fomos a favor dos alargamentos, dos sucessivos alargamentos, embora cientes do impacto económico negativo que Portugal teria. Aliás, foi sempre identificado como o país que mais sofreria com o alargamento, por exemplo, o grande alargamento a leste. Não obstante, a nossa postura foi sempre essa. Em 92, nós assumimos pela primeira vez o exercício da presidência do Conselho da União Europeia. Normalmente, nestes exercícios, os Estados-membros tentam avançar com os dossiês que mais lhes interessam no contexto do processo europeu. Lembras-te de como é que nós fizemos? Lembro-me, acho que de facto havia uma grande insegurança. A primeira presidência era uma novidade, nós éramos completamente inexperientes, mas acho que conseguiu-se montar uma estrutura e uma grande colaboração entre os ministérios e uma grande
e próxima interação com as instituições, com a Comissão Europeia, mas também com o Secretariado-Geral do Conselho, que é um elemento fundamental de apoio às presidências, e com os outros Estados-membros. Eu acho que realmente foi possível nós conseguirmos consenso e tivemos resultados, alguns resultados bastante importantes, que de facto trouxeram, no fundo, criaram uma nova imagem de Portugal. E foi possível fazer, porque as presidências servem também para a afirmação do país, para dar a conhecer o país e também para as populações dos países perceberem o que é o impacto, o que é que a União Europeia faz por eles. Eu acho que essa dinâmica foi muito positiva. Eu lembro, por exemplo, da primeira Cimeira UE-África, que foi tirada a ferros, que foi muito difícil de conseguir. Exato. Não é? Teve que estar o governo todo empenhado, depois, verdade. por último, o primeiro-ministro. Exato. E também a primeira cimeira com a Índia também foi connosco. Exato, já mais tarde. Sim, é verdade, sem dúvida. Eu acho que houve grandes resultados. Todas as presidências portuguesas deixaram uma marca importante. Sim. Que nos dignifica. Não, eu lembro-me, eu estava em Bruxelas nessa altura, com Mantici, na primeira, e lembro-me, para já, das perguntas mais ou menos estranhas que me faziam nos meses antes, que era, mas vocês estão-se a preparar, mas como é que isto vai ser? Portanto, alguma digamos, dúvida dos nossos parceiros europeus, sobretudo dos países maiores. E depois, quando a presidência começou, o espanto de que a coisa estava a correr tão bem. De qualquer forma, nós tivemos a presidência durante 3 vezes, foi em 2000, 2007 e 2021. Nestes 3 anos, há quais são, digamos, as coisas que nós podemos recordar, os temas que foram desenvolvidos na nossa presidência e que tu te lembres que achas importantes referir? Eu diria que, para além dos temas, sim, acho que houve uma liderança política, um comando político muito forte ao longo de todo o processo da preparação, da escolha das prioridades, da escolha dos temas, do lema. Tudo isso eu acho que é absolutamente decisivo. Uma aposta em áreas que nos eram muito identitárias, digamos, e que havia uma mais-valia clara de Portugal, um empenho muito grande depois na concretização, e diria que houve um crescendo de dificuldades. Basta lembrar o número de Estados-membros, não é, que foram num crescendo. Na nossa primeira presidência éramos 12, era muito mais fácil, mas eu diria que soubemos sempre ultrapassar essas dificuldades e deixarmos marcas, como seja, que ainda hoje estão muito visíveis. Por exemplo, a estratégia de Lisboa. Exato. Na presidência 2000, foi pela primeira vez se trouxe para a discussão a importância de uma estratégia abrangente que significasse uma coordenação mais estreita entre as diferentes políticas, com objetivos, metas, e isso foi altamente mobilizador. Foi uma ideia do primeiro-ministro António Guterres. E ainda hoje, no fundo, nós vemos que essa matriz do que foi essa estratégia ainda está presente. Portanto, eu acho que isso foi uma marca de Portugal, a estratégia de Lisboa, e tem o nome de Lisboa, já para não falar do Tratado de Lisboa. Sim. Isso também foi muito importante, e na dimensão externa houve, de facto, como já disseste, as cimeiras com a África, mas também o Brasil. O Brasil passou a ser um parceiro estratégico, e a primeira cimeira com o Brasil foi feita numa presidência portuguesa, em 2007. A Índia, como disseste, houve a primeira cimeira, mas depois agora na última presidência foi com Portugal vencendo muitos obstáculos, que se conseguiu iniciar e lançar as negociações comerciais com a Índia, que é um parceiro absolutamente estratégico para reequilibrar as relações com a Ásia, não é? Onde há parceiros muito... Estou a pensar na China, não é? E era muito importante
ter um reequilíbrio em termos da articulação da União Europeia com parceiros absolutamente relevantes numa região decisiva, não é? E, portanto, acho que ficaram marcas claras. E isso foi graças, de facto, a esse grande comando político e capacidade de concretização. Quais são os principais desafios futuros que a União Europeia enfrenta? Eu acho, de facto, a União Europeia neste momento enfrenta grandes desafios. E desafios que eu acho que o principal é conseguir ultrapassá-los, mantendo a sua identidade e a integridade do projeto. E os desafios são externos, mas também são internos. E por isso, para mim, esse é decisivo. A União Europeia é uma comunidade de valores e isso não pode ser posto em causa. Mas depois também, no plano económico, nós temos assistido a que há uma perca de competitividade da União Europeia face a outros parceiros, porque tem investido menos na inovação, porque tem sido... E isso também é um risco. É um desafio que é preciso ultrapassar. E um terceiro, eu diria também, é preciso que a União Europeia consiga ter um equilíbrio certo entre defender-se contra riscos que existem, designadamente de segurança, sem se fechar, sem ficar excessivamente securitária, manter-se aberto ao mundo, manter a defesa do multilateralismo, preservar o multilateralismo, que é fundamental, e conseguir continuar a dialogar com todos os parceiros, mesmo com aqueles que não pensam da mesma forma, mas eu diria que há bastante trabalho para fazer. Maria João Botelho, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.